Olá, sejam bem-vindos à minha casa mais uma vez, é uma honra recebê-los. Hoje o nosso pequeno bate-papo está voltado para um tema bem prático e bem atual, ansiedade. Vamos tratá-lo sobre um prisma filosófico. Sei que esse é um assunto que existe aí uma equipe multidisciplinar se dedicando ao estudo disso por todo o mundo, pelo nível de sofrimento que proporciona a grande parte da humanidade, eu diria até que a toda a humanidade em algum momento. Todos somos acometidos da ansiedade. E às vezes ela pode chegar a um nível patológico, que aí sim se torna fator de muito sofrimento. Agora, vejam bem, aqueles que já me acompanham sabem disso. Eu sou uma professora de filosofia à maneira clássica. A ideia é a gente passar princípios para a reflexão e para a vivência, para tornar práticos. Não é simplesmente uma especulação acerca deste tema. Porque, no fundo, não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. E assim também é com o ensinamento. Ele não nos acrescenta quando é simplesmente um acúmulo de informação, mas quando ele é trazido e absorvido dentro da nossa vida. Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje traga alguma coisa para vocês que seja útil, que gere vivências. Então vamos lá. Reflexões sobre ansiedade, sob o ponto de vista da filosofia. Gosto de etimologia, quem me conhece sabe que eu sempre começo por etimologia, realmente eu acho isso muito útil, saber o que as palavras trazem. Bom, ansiedade vem do latim angere, que é apertar, sufocar, tem muito a ver com a respiração, não é isso? Ela nos sufoca, ela nos angustia. E antes disso, ela vem do proto-indo-europeu ang, que significa estreito ou doloroso, ou seja, uma passagem estreita e dolorosa para alguma coisa que está no futuro, no outro, em nós mesmos, na vida, muitas vezes projetada com a ideia do futuro. Algo que teremos que confrontar e não nos sentimos preparados para tanto. E toda a dor que vem disso, todo o medo que é gerado nesse processo. Bom, uma das coisas que a gente fala bastante, e em algumas outras palestras já tratei sobre isso, há uma atribuição, às vezes, de um papel excessivamente pecaminoso ao medo, como se nós devêssemos nos livrar dele ou isso fosse possível. Eu já tive a oportunidade de ler no passado, nas minhas pesquisas, livros como, por exemplo, Comentários à Guerra Gálica, de Júlio César, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e nunca vi falar de nenhum ser humano, mesmo grandes guerreiros, que não tivessem medo. O problema é a maneira como nós posicionamos o medo na nossa sociedade. O medo ele não precisa ser colocado diante de nós, nos freando. Ele pode ser colocado atrás de nós, nos impulsionando. Ele simplesmente sinaliza que você vai passar por alguma coisa nova, portanto, redobre a atenção. Ele é um alerta para a atenção. Ele não é uma placa de pare, ele é uma placa de dirija com cuidado. Então, o que existe hoje em dia que nos paralisa de fato é medo de ter medo, que é aquilo que nós chamamos de pânico. Não sabemos lidar psicologicamente com a sensação de medo. Então saímos do sério, perdemos a nossa lucidez, porque não ficamos confortáveis, não sabemos lidar com esse alerta que o medo coloca para nós. Muitas pessoas, ao invés de correrem daquilo que lhes dava medo, caminharam conscientemente para elas, que aí conseguiram grandes superações, conseguiram grandes conquistas. Portanto, o medo não é para nos deter. Esse medo que acompanha a ansiedade, ele é mais pânico do que propriamente o medo. É o não ter suporte psicológico para viver com a sensação de medo, que de uma certa maneira sempre vai nos acompanhar. Onde não há medo na natureza, onde há um ser com algum grau de consciência, há medo. E não vamos nos livrar dele, temos que aprender a conviver com ele de maneira sadia. Então a ansiedade está também muito relacionada a esse medo patológico, esse pânico, o não saber lidar com a sensação de medo. Uma outra coisa importante a vermos é a relação da ansiedade com a expectativa. Nosso momento histórico coloca a expectativa de algo como única motivação para fazer o homem andar, como se fosse aquele desenho do burrico com a vareta e a cenoura adiante. Ou seja, sempre tem que estar buscando algo que não está aqui, está mais adiante. Isso faz com que nós tenhamos momentos presentes totalmente ausentes e um foco num futuro que, se não é alcançado, é altamente frustrante. Então, é um elemento que esvazia o momento atual, que é a única coisa que de fato temos, e gera uma expectativa totalmente voltada para o momento futuro. O estímulo através da expectativa, será que é realmente uma boa forma de motivação?
Será que isso é capaz de fazer com que as pessoas sejam realmente felizes? Porque as pessoas felizes são de fato produtivas. Produzem aquilo que de melhor elas podem produzir, que é a si mesmos. Constroem homens completos e, através do exemplo, constroem pessoas que se encaminham cada vez mais para a realização e completude. Então, esse é um elemento que eu gostaria que vocês guardassem aí. A expectativa alimentada como um fator de ansiedade grave. Hoje as crianças esperam, às vezes, desde a infância, já estão esperando pelo vestibular, pelo concurso, pelo ingresso num determinado emprego ou numa determinada universidade. Ou seja, a ansiedade está sendo jogada cada vez mais lá para trás. Às vezes é uma concatenação de colégios que eles já têm um sistema que parece um vestibular, ou seja, uma ansiedade sempre projetada pela conquista de algo que não está aqui agora, estará no momento futuro. E faz esses robozinhos tremendamente estressados. Uma coisa que sempre falo, sobretudo no meu curso de técnica de estudo, gosto muito desse assunto, que é a história do objetivo intrínseco. O que é um objetivo intrínseco? Quando um jovem pega um livro para estudar, pensando, essa matéria é péssima, é muito chata, mas o que eu vou alcançar é bom mesmo, que é o ingresso na universidade ou o ingresso num bom emprego, vocês percebem que o conhecimento se torna um estorvo? O conhecimento, que é uma das coisas que mais qualifica o ser humano, se torna um obstáculo que, se pudesse ser superado, se pudesse ser contornado, seria melhor. Então, se alguém oferecesse para ele esse curso na universidade ou esse emprego sem precisar desse conhecimento, tanto melhor. Para que eu vou querer isso? Agora, imaginem que tipo de ser humano considera o conhecimento como um estorvo. Isso é uma das coisas que mais nos caracteriza como seres humanos, o conhecimento, que se converte em sabedoria, se converte em possibilidade de uma resposta eficaz diante da vida, nos humaniza. Percebam que tudo na vida que tem valor intrínseco e não por aquilo que se pode alcançar. Gosto de fazer essa brincadeira das minhas aulas. Imagina que você fala com alguém e essa pessoa te diz, estou apaixonadíssima. Mas por que você está apaixonado? O que fulano tem? Ah, você viu como ele ganha bem? Já olhou o contra-cheque dele? Nossa, que maravilha. Mas que tipo de amor é esse? O que você diria? Bom, isso não é um amor, isso é um investimento, isso é uma bolsa de valores emocional. Ou eu sou muito justo. Por quê? Porque essa pessoa depois vai me beneficiar. Isso é marketing pessoal, isso não é justiça. Amor tem valor em si, justiça tem valor em si, bondade tem valor em si. Isso não é hipocrisia. As coisas que têm mais valor na vida valem por si mesmas e não pelo que você vai obter com elas. Então, essa história do objetivo intrínseco é um dos elementos que retoma o valor do momento presente. Ainda que não tenha nada depois, mas é bom aprender isso. Ainda que não tenha nada depois, é bom amar as coisas e os seres direito, da maneira que merecem ser amados, da maneira como eu mereço amar. O depois é uma consequência natural do presente. É aquilo que Kant dizia, o ideal está no futuro, mas não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te leva ao ideal. A soma de momentos vazios não te leva a nenhum grande lugar. Ninguém imagina Leonardo da Vinci ansioso pintando a Mona Lisa. O que será que eu vou ganhar com isso? Que chatura, deixa eu terminar logo. Isso é absurdo. As coisas belas, as coisas que nos tocam, foram feitas com objetivo intrínseco. E se tivéssemos objetivo intrínseco, ou seja, dar valor a essa coisa em si, e não ao que vem depois, você percebe que por aí já daríamos uma boa rasteira na ansiedade. A ansiedade vem de momentos vazios, momentos mecânicos, que trabalham para alguma coisa que é boa mesmo, que nunca está aqui. Isso era o que Kant chamava de imperativo categórico. Existe o imperativo hipotético, eu faço, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar tal coisa. Um condicionante. O imperativo categórico, eu faço porque devo, porque sou humano, que é isso que se espera de mim no esquema da natureza. E me realizo ao fazer. Você imagina um estudante assim? Estudante que você abre qualquer livro de qualquer coisa diante dele e ele diz, se isso surgiu na minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Portanto, deixa eu pegar o conteúdo disso e ver o que eu posso aprender com isso. Para a vida. Ah, mas depois vou passar no vestibular. Não interessa, ainda que não passe, mas eu aprendi alguma coisa que foi útil. Porque se isso veio para a minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Alguém que tem interesse intrínseco, em 2 horas, estuda com mais profundidade e eficácia do que a gente que estuda 10 horas desinteressado. Isso com certeza. Esse dar valor àquilo que fazemos
Enriquece, desdobra o tempo, faz com que a vida chegue ao máximo das suas possibilidades. E é um poderoso inimigo da ansiedade. Continuando, eu trouxe para vocês um poema, que é um dos que mais gosto. Resisti muito, mas não consegui deixar de trazer, porque não é tão conhecido. É de um escritor grego chamado Constantinos Cavafis e fala sobre Ítaca. Esse poema é perfeito, porque mostra a viagem até Ítaca, a brilhante, aquela que era a meta de Odisseu, Ulisses, na Odisseia. O importante não é chegar a Ítaca, propriamente dito, mas a maneira como você faz a viagem. E isso é perfeito. Vejam só como é lindo, como vale a pena pararmos para ilustrar um pouco com uma bela poesia. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem lestrigões, nem os cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles, no teu caminho, jamais encontrarás, se altivo for teu pensamento, se sutil for tua emoção, teu corpo e teu espírito tocarem. Nem os lestrigões, nem os cíclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma. Se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez em um porto, para correr as lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir. Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes de toda espécie. Quanto houver de aromas deleitosos. Vai a muitas cidades do Egito, peregrinas, para aprender dos doutos. Tens todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela, não te porias a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência. E agora sabes o que significam Ítacas. Eu acho isso muito lindo e acho que talvez, poeticamente falando, o segredo de matar a ansiedade seria descobrir o que significam Ítacas. Ou seja, temos uma meta humana, mas essa meta se alcança com estações e portos onde ancoramos bem e recolhemos o melhor da viagem. É como uma viagem de trem, onde você em cada estação para, visita todos os locais, pega tudo de belo, grava na tua memória, grava na tua alma e volta para o trem e continua o seu destino sem pressa, saboreando cada passo do caminho. Vai chegar ao teu destino tão rico que não espera nada que esteja lá. A viagem já te deu tudo. A viagem te deu a possibilidade, Ítaca te deu a possibilidade de atravessar brilhantemente a tua experiência. Esse é o brilho de Ítaca. Ela é a brilhante, não porque tenha brilho em si, mas porque ela é como um farol que ilumina todo o teu caminho. Uma referência de direção e um farol. Isso é uma meta, não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E se alcança sempre quando você traz o ideal para cada passo, para cada momento. Saborear a vida é também um poderoso antídoto para a ansiedade, talvez o maior de todos. Eu gostaria de distinguir um elemento que é importante, expectativa versus esperança. A expectativa tem muito de fantasia, porque ela nos gera uma angústia tão grande que nós não conseguimos colocar a imaginação, a criatividade para funcionar. Derivamos para um campo de possibilidades fantasioso, esperando recursos espetaculares, esperando algum lance de sorte. Ela não nos dá a lucidez necessária para um bom planejamento, para o uso da criatividade. Entendam que expectativa, estresse, são situações de emoção muito alta. E emoção normalmente é antípoda da razão. Se eu estou muito excitado, muito emocionado, muito possuído por desejos ou paixões, eu não raciocino. E quando eu estou muito lúcido, com a mente muito tranquila, as emoções normalmente estão sóbrias. Então a expectativa altera de tal forma as emoções que ela não nos coloca num estado ideal
para conquistar coisas, para conquistar o caminho, para superar obstáculos. Ela nos coloca numa situação de medo, de premência de resultados, de instabilidade constante. Ou seja, ela é um péssimo estado de eficiência. Ela tira de nós a melhor ferramenta que temos para alcançar objetivos, que é a lucidez. Então a esperança não é isso. Esperança não é só espera. A esperança demanda criatividade, vontade. A esperança reúne todas as ferramentas e ataca armada até os dentes, como se diz, usando tudo aquilo que ela tem de melhor. Esperança demanda vontade e criatividade. A expectativa muitas vezes demanda só medo, ansiedade e roer de unhas. Não mobiliza o melhor do homem, portanto minimiza suas possibilidades de atingir um bom resultado. Nós temos, com a expectativa, um presente ausente. E como em qualquer momento da vida a única coisa que temos é o momento presente, acabamos tendo uma vida ausente, esperando para alguma coisa que talvez não fosse nem tão boa assim. Ítaca é pedregosa, é seca. O melhor que ela te dá é a possibilidade de fazer um caminho rico e chegar a ela com o braço repleto de frutos. Então, essa é uma consideração importante a fazer. Outro elemento interessante que a gente tem que perceber é que a ansiedade ela é tão limitante que ela muitas vezes não vê as coisas em si. Ela vê aquilo que você projetou nas coisas. É famosa aquela história do cidadão que furou o pneu à beira de um caminho e quando ele foi ver o estepe estava vazio. Ele viu uma casinha e foi lá pedir ajuda. Mas no meio do caminho ele foi pensando, mas esse cidadão vai dizer, por que o senhor não revisou os seus pneus antes de viajar? Eu vou dizer, eu revisei, mas não trabalharam direito. Vai dizer, por que o senhor não procurou uma pessoa que trabalhasse direito? Não, mas não é isso, eu tentei, mas não consegui. Não, o senhor é irresponsável. Não sou irresponsável por coisa nenhuma. Não, o senhor não é precavido. Eu sei que quando ele chega à porta da casa, que o cidadão abre a porta, ele diz, irresponsável é o senhor, o que você está pensando de mim? Ou seja, a gente projeta tanta coisa na expectativa que a gente despeja sobre a realidade, os fatos, o pior que poderia acontecer. Nós já construímos o caminho para o nosso fracasso. É aquela pessoa que diz, dá certo com todo mundo, comigo nunca. Muitas vezes chegamos para uma pessoa e dizemos, já tentei falar com fulano e não deu. Essa pessoa chega para a gente e diz, deixa comigo que eu vou lá. E a mesma coisa, o mesmo assunto ela vai lá e dá. E vai limpa, sem expectativas, disposta a ouvir o que o outro tem a dizer. Existe uma fábula oriental antiga que diz que um homem foi para um lago e nesse lago não havia peixes. Então ele levou um grande barril cheio de peixes, chegou no meio do lago, despejou os seus peixes e ficou lá pescando o que ele mesmo levou. Então, se eram peixes muito pequenos, se eram peixes ruins, foi porque ele levou só isso. Tá? Nós fazemos mais ou menos isso em relação à vida, não vemos o que há no lago da vida, já levamos as nossas expectativas e despejamos lá. E só colhemos aquilo que nós mesmos criamos mentalmente como expectativa. Não há possibilidade do novo. E construímos um caminho para o fracasso. A expectativa tende muito a ser negativa. Quando não é fantasiosa do ponto de vista positivo, muitas vezes é uma expectativa negativa, de uma porta fechada, de um não, que já praticamente predispõe as circunstâncias a te darem aquilo que você foi buscar, aquilo que você levou. Uma coisa que eu acho interessante, que um fato que aconteceu muito recentemente, anteontem, que eu achei interessante. A final da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia. Nenhum brasileiro mais tinha expectativa nenhuma naquilo. Já não era mais muito problema nosso. E várias pessoas com quem eu conversei, que assistiram esse jogo, me fizeram observações que nunca tinham feito em outros jogos onde o Brasil estava envolvido. Informações interessantes, técnicas a respeito de como os dois times jogavam, sem desvalorizar nenhum dos dois. Uma observação mais técnica de como o jogo realmente aconteceu. Ou seja, as pessoas estavam muito mais lúcidas para avaliar o esporte futebol porque não tinham expectativas. Eu achei isso tão interessante, é verdade, eu não estou esperando nada, não torço por ninguém, então eu vejo o jogo. Eu ver o jogo, posso examinar a arte, as jogadas bem construídas de ambos, avaliar a qualidade de ambos, avaliar o esporte futebol, sem tanta paixão. E a lucidez é muito maior, vê-se detalhes, porque quando existe o Brasil jogando, o Brasil sempre jogou bem e o outro deu sorte ou sei lá, alguma coisa saiu errada, ou seja, é uma visão muito distorcida. É uma prova de que a expectativa
nos retira a lucidez. Sempre retira, isso é interessante. Ou seja, minimiza as nossas chances de sucesso. Outra coisa que existe dentro da sociedade que também nós temos uma cultura, vamos falar sobre isso daqui a pouco, que é a cultura da ansiedade. É uma fábrica de ansiedade por uma série de fatores, e esse é um deles. O estressado é tido como eficiente. Um estado de ansiedade muito aguçado é o estresse, que pode causar mais uma série de prejuízos, agregar mais uma série de prejuízos à ansiedade. Você não imagina, por exemplo, que você passe 1 mês, 2 meses esperando uma agenda para conversar com um diretor de uma empresa importante e chegando lá você encontra a mesa dele absolutamente limpa, simplesmente uma folha em branco e uma caneta e a atenção toda para você, sem atender telefone, sem falar com ninguém, aqueles 10 minutos são seus. Se você encontrar isso, talvez se choque. A expectativa que nós levamos é de que um homem muito eficiente deve estar com papéis caindo pela mesa, o telefone tocando o tempo todo, a secretária todo o tempo interrompendo. Por quê? Nós entendamos que eficiência é sinônimo de estresse, que é uma loucura. O homem estressado trabalha em péssimas condições emocionais e ainda gera esse estresse nas pessoas à sua volta. Ou seja, a equipe de um homem estressado, normalmente uma equipe ineficiente. Ele gera péssimas condições de eficiência para ele e para todo mundo que está à sua volta. Mas nós assimilamos essa ideia. Uma pessoa que está calma, tranquila, dando atenção a uma única coisa, é um folgado, está sem ter o que fazer. Uma das muitas alienações e inversões que o nosso tempo histórico gerou. Cada coisa no seu lugar, e no seu tempo e no seu lugar, cada coisa reina soberana. Isso é um eficiente. Ele dá o melhor de si para cada coisa que ele se propôs a fazer. Cada uma reina soberana naquele território que ele limitou para ela. Então é um elemento que também fabrica ansiedade. Os eficientes são estressados. Não são. Eu nunca conheci nenhum estressado eficiente. E não acredito que alguém tenha conhecido. Relação com erros e fracasso. Também é uma coisa complicada dentro da ansiedade, que é o despreparo para lidar com o fracasso. Uma ânsia por um êxito como se isso fosse o qualificador da sua vida. Ou seja, o grande qualificador da viagem de Ulisses é chegar a Ítaca. Nada que ele fez no meio do caminho tem valor. Como nós já falamos, essa ansiedade pelo êxito e esse despreparo para lidar com o fracasso faz com que o homem perca a oportunidade de aprender com todos os elementos que acontecem no meio do caminho. Imagine você, isso já aconteceu comigo. Eu preparo para dar uma palestra. O processo que temos em Nova Acrópole é um processo voluntário. Muitas vezes saímos para fazer uma escola lá longe. Começamos com uma salinha, algumas cadeiras, preparamos muito uma palestra. E na hora não aparece ninguém. Vocês acham que eu já não passei por isso? Já passei muitas vezes. Na hora não aparece ninguém. A sensação que dá é, poxa, que pena que eles perderam, porque eu aprendi muito. Ou seja, o que foi feito foi um grande ganho para mim. Pena que não pude compartilhar, não pude passar adiante. Vai haver outras oportunidades. Ou seja, a sensação de relação com erros, com fracasso, é catastrófica para aquele que coloca toda a sua satisfação no momento futuro e não no momento presente. Se não vier o fruto, tudo aquilo que foi feito no meio do caminho se desvaloriza. Aquele que trabalha conscientemente, independente dos frutos, eu já ganhei pelo que fiz, pelo que vivi, pelo que sou, pelo caminho que foi trilhado. Eu sou digno de Ítaca, ainda que não haja mais Ítaca. Dizia Confúcio que o grande problema do homem não é não ser reconhecido, é não saber se é digno de ser reconhecido, ou seja, não ser reconhecido nem diante da sua própria consciência. Outra coisa que é interessante como um exemplo prático, que tenho vivido bastante ao longo dos anos, muitas vezes dei o curso de oratória. Oratória é muito bom para lidar com a ansiedade, gente. É maravilhoso. É impressionante, a pessoa às vezes tem um trabalho bem preparado. Lógico que o preparo ajuda muito. Mas às vezes tem as técnicas, tem tudo, mas na hora não sabe lidar com aquele medo que surge nos bastidores da entrada em cena, que não deixa de existir nunca. Grandes atores em final de carreira falam isso, que ainda sentem medo antes de entrar. Eu já dou palestra há muitos anos, ainda tenho esse medo. Mas ficar paralisado pelo medo, no fundo é aquilo que falamos antes, não saber lidar com o fracasso. Uma expectativa de sucesso que faz com que você fracasse, porque limita a sua lucidez.
Eu recordo um fato que já contei muitas vezes, acho muito interessante, quando aprendi a dirigir. Isso foi uma situação curiosa, porque eu dirigia muito mal. Não sei como eu consegui passar naquela prova, porque eu dirigia muito mal. Então, um belo dia, eu estava lutando com aquela dificuldade de sair de casa dirigindo, porque eu não queria dirigir de jeito nenhum. Eu parei e pensei, eu tenho medo de quê? Porque andando à velocidade que eu ando, acidente só se for atropelamento de tartaruga. É muito difícil que aconteça alguma coisa muito catastrófica. Então, o que é realmente que eu tenho medo? Aí eu descobri que eu tinha medo das pessoas acharem que eu dirigia mal. Tinha medo da opinião das pessoas. Ah, isso foi uma descoberta maravilhosa. Eu simplesmente cheguei no espelho e disse, eu sou uma barbeira. Se qualquer pessoa pensar isso, está pensando a pura expressão da verdade. E nada há superior à verdade. Então, se alguém pensar que eu sou barbeira, está falando a verdade. Já pensaram. O mundo inteiro já pensou. Então, agora, deixa eu começar a fazer as coisas da melhor maneira que eu posso. A mente normalmente nos chantageia com a ameaça da perda. E se pensarem isso? E se acontecer tal coisa? Já aconteceu. Eu aceito a perda. Eu aceito o fracasso. Agora vamos ver o que dá para fazer da melhor maneira possível. Você percebe que você desarma o esquema da ansiedade. E se, bom, eu vou continuar vivendo. E vou tentar outra e outra e outra e outra vez. Ah, tá bom, então tá, vai. Agora, o não suportarmos essa ideia do fracasso torna a ansiedade insuportável e realmente boicota qualquer possibilidade de sucesso. Então você vê uma pessoa com um trabalho maravilhoso, muita coisa para dizer, e que se bloqueia numa aula de oratório, não é nem numa apresentação pública, numa aula diante de meia dúzia de colegas. Tamanho o peso da ansiedade de não suportar a ideia do fracasso. Isso é uma outra coisa que é interessante, é a relação entre angústia e medo e precisão e inteligência. É interessante percebermos, como já falamos antes, que a ansiedade vem de angere, que é a mesma raiz da palavra angústia. Ela nos sufoca, portanto, ela limita muito a nossa possibilidade de atenção meticulosa a cada detalhe do caminho. Nós somos filósofos em Nova Acrópole. Uma das coisas que a filosofia ensina é que todos os momentos têm elementos simbólicos que podem te ensinar alguma coisa para que você prossiga melhor o caminho. Cada momento tem chaves, tem coisas para eu aprender nesse exato momento, nessa biblioteca, detalhes que estão inseridos no momento presente. Que se mergulhar neles e aprendê-los, eu vou para um momento futuro muito melhor preparada, como nos contos de fada. A cada 10 passos, o jovem herói encontra uma espada cravada na pedra, um velhinho pedindo água que lhe dá uma capa maravilhosa, ou seja, ele vai sendo armado pelo caminho, até que chegue preparado diante do dragão. Então, esse aguçar de atenção, essa perícia, essa observação dos detalhes, é impossível para um ansioso. Ele fica disperso, ele não tem possibilidade de percepção do micro, dos detalhes, das ferramentas que estão à sua disposição no meio do caminho. E agressivo. Muitas vezes o inseguro é agressivo. O ansioso é agressivo. Porque a sua expectativa, por exemplo, quem pratica artes marciais sabe disso. Uma pessoa ansiosa e que não sabe lidar com o próprio medo, por medo de apanhar é o primeiro que bate. Em geral, os acidentes acontecem e não são com os experientes e profissionais, são com os inexperientes. É tamanho o medo de apanhar que são os primeiros que batem, e batem forte. Ou seja, esse desequilíbrio, a insegurança, a ansiedade, desperta também a agressão. A cultura atual trabalha com a ansiedade em várias frentes. E tem duas aí que eu considero importantes. Em primeiro lugar, ela intimida. Se você considerar a programação do ser humano para lidar com adversidades, tem um conjunto de coisas à sua volta. Os problemas domésticos, os problemas do seu trabalho, os problemas do trânsito. De repente, de uma hora para outra, você abre o jornal do dia e tem os problemas do mundo inteiro. Então, o fato de que a mente humana, às vezes, está tão inclinada à insegurança, que o fato de que haja algo dramático acontecendo em qualquer lugar do mundo, parece que está acontecendo agora, aqui, nesse momento. E gera um nível de carga, de dramaticidade à vida, que muitas vezes a pessoa anda apavorada o tempo todo. E não é que seja mal informar-se do que acontece no mundo, mas o problema é, o mundo é dual. Na mesma medida que acontecem catástrofes, devem estar acontecendo coisas boas, mas existe uma tendência, um foco no catastrófico, que desequilibra o emocional do homem, que tende a olhar só para o aspecto negativo da vida.
Então, eu duvido que não haja, nesse momento, na mesma dimensão que há guerras, conflitos, atrocidades, pessoas altruístas, pessoas idealistas, pessoas dedicadas a uma boa causa. E é raríssimo que tenhamos notícia disso. Então, esse foco mórbido que a sociedade tem e coloca essa quantidade de catástrofes diante do homem, faz com que o homem se sinta intimidado. E essa ansiedade por sobrevivência leva o seu instinto de sobrevivência a um nível desesperador. É como se todas as catástrofes do mundo estivessem girando à sua volta. Há catástrofes e há também coisas luminosas. Há coisas negativas e há coisas boas. Há que ter atenção, mas desespero não, pânico não. Isso diminui a nossa possibilidade de superar as adversidades. As situações adversas, os problemas, fazem parte da vida. São eles que nos promovem a um outro patamar de consciência. Eles só vão sair da nossa vida quando tivermos aprendido o que eles vieram nos ensinar, ou seja, no seu tempo certo. E isso é natural. Olhe para qualquer ser vivo à sua volta, todos eles lidam com problemas todos os dias. Isso é natural e faz parte da dinâmica da vida. Mas há o problema e há também a luz, há também o aspecto do amor, há também o aspecto da solidariedade, da fraternidade. Há tanta treva quanto luz no mundo. O mundo é dual. E esse foco mórbido desequilibra demais. E outro elemento é o desejo de posse constante. Como se vocês imaginassem isso. É um argumento bastante batido hoje em dia, eu sei disso. Mas digamos que, sei lá, 20% da humanidade, eu não sei exatamente essa proporção, tem acesso a computadores de ponta. Esses 20% compram esses computadores. Se eles fossem muito duráveis, se fosse uma tecnologia que fosse para toda a vida, essas empresas fariam o que depois que esses 20% comprassem? Fechariam as portas? Não. Elas têm que fazer com que essas pessoas tenham um desejo de algo ainda melhor, de algo ainda mais moderno. Ele tem que fazer com que toda aquela geração se torne obsoleta e gerar um desejo de algo mais moderno, mais de ponta. Aquela história que a gente ouvia dos nossos avós, que quando casavam compravam, nossos pais às vezes compravam uma geladeira para toda a vida, que os filhos grandes ainda viam a mesma geladeira lá, isso já não existe mais. Há uma correria pela posse daquilo que é mais moderno, daquilo que é recente, e tudo é descartado com uma velocidade muito grande. Isso é um outro fator de ansiedade, porque nós nos sentimos com necessidade de acompanhar o ritmo da sociedade. Estarmos na ponta, estarmos atualizados, como se fosse um pejorativo terrível dizer eu não tenho tudo que está em última geração, tudo que está no mercado. Eu estou desatualizado, isso é um pejorativo insuportável. E também uma das fontes de ansiedade. Sei que são argumentos muito discutidos, mas é importante que imaginemos todos esses fatores girando em torno da nossa cabeça. Tenho que ganhar tal coisa, tenho que me esforçar para chegar lá e não para estar aqui. Tenho que ter tal coisa, tenho que saber de todas essas coisas que estão acontecendo. Essa pressão, esse intimidar, esse angustiar, esse limitar, que faz com que o homem, em determinado momento, esteja com uma carga psicológica muito superior do que ele pode e deve carregar. E quase sem lucidez. E isso, logicamente, muito facilmente sugestionável. Uma pessoa nesse nível de pânico é muito facilmente sugestionável. E aí entraria todo um universo de considerações que não cabem muito aqui agora. Existe um outro argumento que também é bastante antigo, que é daquele jovem que queria chegar do horizonte e que, num determinado momento, percebeu que a Terra é redonda e que o horizonte, se fosse seguindo em frente, estava debaixo dos seus pés. Ou seja, esse horizonte tão sonhado está aqui, dentro de nós e nesse momento. Qual é o horizonte que temos que conquistar? Viver bem agora, estar de corpo e alma naquilo que estamos fazendo, estarmos presentes na nossa vida, termos dias humanos. A soma de dias humanos vai nos levar ao ideal humano, a cumprir a nossa função na vida, a sermos fator de soma para nós mesmos e para a humanidade como um todo. Sempre haverá problemas e aprendizado com os problemas. Quando não tiverem mais nada a nos ensinar, irão embora.
Temos que treinar a musculatura da vontade. Aqueles que já assistiram uma palestra minha sobre vontade, eu uso um exemplo que ele é muito interessante. Imagine um funil. Você entra num problema por diversas portas. Para sair, você só sai por uma: vontade, determinação. Eu quero chegar lá. Não importa o que me trouxe até aqui. Importa que eu vou sair e vou chegar lá. A ansiedade, esse desespero por já estar lá, sem ter que cumprir todos os patamares do caminho, todos os elementos que te permitem traçar o caminho com sucesso, ela te faz ficar prisioneiro do problema, prisioneiro da situação angustiante por toda a vida. Vontade exige imaginação, criatividade, lucidez, trabalho, ritmo, identidade. Vontade exige um homem totalmente presente na sua vida e lançando mão do máximo dos seus recursos para propulsionar em direção ao futuro. Vontade não permite um homem que se desconectou do presente para viver numa fantasia futura e que não faz absolutamente nada, cai numa inércia ou cai num desespero de ter medo para caminhar. Então, treinar musculatura da vontade é uma coisa muito interessante também para combater a ansiedade. Vocês podem achar engraçado. Como assim musculatura? É musculatura, que nem você treina ginástica. A vontade ela tem que ser exercitada. Aprender a não ter recompensas tão rápido. Agora não, daqui a pouco. Daqui a pouco vou lá na geladeira e pego tal coisa. Daqui a pouco tenho tal coisa. Daqui a pouco vejo o telefone, o WhatsApp. Daqui a pouco aprender a controlar essa ânsia pequena do dia a dia. Lutar para poder estender esse desespero, essa angústia. Lutar para treinar uma musculatura de atenção, de precisão, de passo atrás de passo, sem pressa e sem pausa. Isso é um treinamento. Temos que educar a nós mesmos. Temos que encontrar essa chave de construção de uma vontade sólida e inexorável, sem pressa e sem pausa, que se desenvolve à medida que se exercita. Nós somos um pouco como crianças, perdemos o controle sobre nós mesmos. A nossa ansiedade nos domina de uma maneira tal que quando pensamos já fomos, já corremos por pânico, por desespero, atrás daquelas coisas que de alguma maneira nos acalmam. Então o desenvolvimento de uma disciplina para cada vez mais treinarmos a nossa vontade, desenvolvermos uma musculatura da vontade, também é essencial. Vontade é lúcida, vontade trabalha junto com esperança, mas não com expectativa. Vontade é criativa e é inteligente e nos propulsiona para o futuro. Vai pavimentando o nosso caminho para o futuro. Perceber como as coisas da natureza funcionam, isso é uma outra coisa interessante também. O ritmo natural. O ritmo natural do sol, sem ansiedade nenhuma. Surge na hora que tem que surgir, some na hora que tem que sumir. O ritmo natural com que os astros giram em torno dele. O ritmo natural com que as estações se passam. As flores não são ansiosas, elas abrem na hora que tem que abrir. Primavera, no momento certo, desabrocham. Cada coisa no seu lugar, era o conceito de justiça de Platão. Cada coisa no seu tempo, talvez seja o conceito mais eficaz para combater a ansiedade. Saber encontrar e manter o seu ritmo natural. Uma coisa que sempre gosto de falar é a respeito de um conceito filosófico sobre a disciplina. Disciplina é fazer aquilo que é necessário para manter a tua consciência elevada. Um belo dia eu estava indo para o meu trabalho e percebi que quando eu andava numa certa velocidade, eu conseguia ver a paisagem, conseguia prestar atenção no canto dos pássaros, conseguia respirar o ar da manhã. A viagem era super agradável quando eu andava naquela velocidade. Ah, mas se eu andar nessa velocidade vou chegar atrasado. Saio mais cedo. Mas essa velocidade para mim é uma questão de qualidade de vida. Vou fazer o que é necessário para me ajustar às circunstâncias. Preciso de mais tempo? Saio mais cedo. Mas vou fazer aquilo que é necessário para manter a minha consciência elevada. Aceitar o ritmo natural da vida. Não estamos apostando corrida com ninguém, nem conosco mesmo. Temos que garantir um ritmo sem pressa e sem pausa, inexorável em relação ao nosso destino. Nós conhecemos muito bem essa história da correria desenfreada, que o corredor morre diante da linha de chegada. E é aquele que tem um ritmo constante, um bom ritmo, e se mantém nele até o final. Então, achar o nosso ritmo, porque toda a natureza tem ritmo. Você está vivo porque o seu coração tem ritmo. Se ele acelerar demais, você sabe que pode ser fatal. Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, fazer o necessário para manter a consciência elevada, isso é um elemento poderoso também para combater a ansiedade.
Se eu vou pelo caminho observando a manhã, seja uma manhã de inverno ou de primavera, observando os pássaros, começo a reconhecer os seus cantos, observando as pessoas que passam pela manhã, enfim, tudo um conjunto de coisas belas que a gente encontra pelo meio do caminho. Não é muito difícil que eu chegue a algum lugar angustiado. Essas minhas passagens pela manhã rumo ao meu trabalho já me renderam poesias e crônicas aos montes, de detalhes simples, singelos, que me fizeram ver um pouco da magia da vida. Ou seja, quando você presta atenção às mensagens da vida, faz o necessário para que o seu ritmo não seja ferido, começa a combater a ansiedade, começa a estar de corpo e alma no momento presente. Talvez vocês saibam que em 2007 foi feito uma espécie de um teste pelo jornal Washington Post, onde eles colocaram no metrô, tocando seu violino, o maior violinista do mundo, ou um dos maiores do mundo, Joshua Bell. Ainda hoje é dificílimo conseguir um convite para um concerto de Joshua Bell. Ele tinha acabado de fazer um concerto com ingressos caríssimos e teatro lotado, na mesma cidade. Eles colocaram ele tocando no metrô pela manhã. Tocou 3 melodias, disfarçado com um bonezinho, com uma roupa simples, tocando num Stradivarius do século XVIII, um dos violinos mais caros do mundo. Ele tocando o seu violino com perfeição, e parece que 7 pessoas pararam para ouvir. Uma delas teve a impressão de reconhecê-lo, os outros nem olharam para o rosto dele. Você imagina o que é o metrô de uma grande cidade norte-americana pela manhã, um movimento de pessoas. 7 pessoas pararam para ouvir Joshua Bell tocando violino. Quantas vezes a gente deve ter passado por coisas tão belas quanto essa? E no nosso estresse, na nossa ansiedade, não vemos. Isso eu não sei qual foi a finalidade do Washington Post nesse teste, mas com certeza é um bom teste de ansiedade e do que ela nos priva, do que ela nos rouba. Porque, como diz Constantinos Cavafis, o meio do caminho tem coisas tão belas ou mais do que Ítaca. Ítaca não é para ser objeto de desejo, é para você chegar lá com os braços repletos de frutos. No meio do caminho pode ter Joshua Bell tocando seu violino Stradivarius. E nós passamos batidos pela ansiedade. Para ir aonde? Que riqueza maior podemos encontrar? E aqueles que andam ansiosíssimos correndo de carro, para ir aonde? O que há de tão precioso lá? Vamos perdendo coisas preciosas no meio do caminho. Como aquele cachorrinho que corre atrás da roda do carro e quando o carro para não sabe o que fazer com ela. Então, esse desprezo pelos detalhes da vida, essa insensibilidade à beleza, à dor do outro, a todo o drama da existência que se passa com beleza, com dor, com tragédia, com comédia, toda a vida à nossa volta. Vamos passando batidos, ignorando Joshua Bell no metrô. A consciência sempre presente é uma coisa fantástica, a ansiedade não admite isso. A ansiedade te projeta em direção ao mundo futuro e você fica mecanizado. Realmente não vê nada à sua volta. Percebam que um dos elementos que fazem com que o homem fique calmo, seja ele um palestrante, seja ele um artista, é quando ele se sente muito bem preparado. Por que nós não nos preparamos muito bem para a vida? Não mergulhamos dentro de nós uma vez que descobrimos que o horizonte está aqui e começamos a pensar a respeito das circunstâncias, das pessoas, desenvolver vida interior. Vida interior é a fonte da felicidade. Uma vida interior onde a gente se prepare para entender as pessoas, despersonalize os problemas, não ache que eles estão acontecendo para me contrariar. Entenda o drama humano, entenda as limitações do mundo à nossa volta, vá para ele preparado, mais para dar do que para querer receber. Vá ligado às necessidades e oportunidades de generosidade que encontra à sua volta. Prepare-se para a vida, ou seja, desenvolver a sua medida de sabedoria também é um fator fantástico para combater a ansiedade. Ou seja, aquele que se prepara para a vida, por exemplo, quando eu digo quero ser generoso hoje, eu não vou ficar ansioso para nada, eu vou ficar atento a cada momento para oportunidades de exercer a minha generosidade. Vou ser fraterno hoje. Bom, não estou pensando em nada, estou pensando nesse momento. Cadê a oportunidade para eu ser fraterno? E vai encontrando, vai distribuindo, como dizia Sirihan, vai deixando o seu coração por todos os lados. E um caminho onde a humanidade vai deixando o seu coração por onde passa, que tipo de caminho seria esse? Que tipo de mundo seria esse?
onde o momento presente tem que ser brindado com aquilo que temos de melhor. Ou seja, preparar-se para a vida, buscar sabedoria, também é um poderoso antídoto para a ansiedade. Aceitação e curiosidade em relação às propostas da vida, não achar que vimos tudo, não achar que temos alguma coisa banal. O Bardo Todol, que é uma tradição tibetana da qual eu gosto muito, que é o livro tibetano dos mortos, ele diz que a vida é inteiramente pedagógica e que se houvesse um momento da tua vida que não tivesse nada para te ensinar, ele já teria sido tirado da tua vida. Quando nós nos negamos a aprender, é como se disséssemos, quero morrer. Porque uma vida que já não tem mais possibilidade de aprendizado, ela não tem mais por que perdurar. A natureza simplesmente executa conforme o gosto do freguês. Quando nos negamos a crescer e a aprender, já não há mais porquê para a vida. Então, todos os momentos são pedagógicos. Por que não estarmos presentes a todas essas aulas? Por que não vivermos com intensidade todos os momentos? A ansiedade nos rouba isso. Nos faz alunos ausentes, dispersos, com baixíssima capacidade de aprendizado. Exatamente pela ansiedade de sermos bons, nos tornamos medíocres. Ou seja, ao invés de correr atrás, participar, integrar-se, saborear cada momento da vida. Sair de casa para saborear a vida com atenção e ânimo de aprendizado. Esperança como forma de dar mais uma chance à vida, assim como ela nos dá sempre novas chances. Então, esperança, não expectativa. Nasceu um novo dia, o que ele vai me ensinar? Percebam que cada vez que amanhece o dia, teve algum poeta que falava sobre isso, não me recordo agora, que ele dizia que o amanhecer de cada novo dia é como se a vida estivesse dizendo, eu confio em você e te dou uma nova chance. Por que você não dá uma nova chance para ela também? A esperança é dar uma nova chance à vida cada dia que amanhece. Ou seja, essa expectativa fresca de uma criança que vai para o parquinho. Não é o mesmo parquinho. Cada dia tem aventuras, tem coisas maravilhosas para ver. A vida vai se renovando e nós deveríamos ir nos renovando junto com ela. Perceba que se você imaginar a vida como um todo, baseando-se em certas tradições orientais antigas, por exemplo, acreditava-se que a vida é uma espiral infinita, não termina nunca. Se chegar a um certo patamar, surge um outro horizonte diante de você. Ela é uma espiral infinita. Então, chegar aonde? Todos os pontos têm igual importância. Ou seja, a criança que aprende a andar ou manejar um lápis é uma conquista tão grandiosa quanto o adulto que conclui seu curso de graduação ou o profissional que atinge um reconhecimento público. São conquistas de igual importância. Qualquer ponto do caminho pode ser maravilhoso, pode ser grandioso, não existe um ponto final. Se nós percebermos isso, a vida como uma espiral infinita, não tem ponto final. Então você está ansioso pelo quê? Por nada, pelo vazio. O único lugar que você vai chegar é aqui mesmo. Chegar aqui com a sua consciência, com a plenitude das suas potências de criatividade, de imaginação, de fraternidade, de generosidade, aqui, nesse momento, aqui é o ponto de chegada. Se não for aqui, não vai ser em lugar nenhum, porque não tem ponto de chegada. Essa percepção também é muito interessante, porque mata o principal fator de ansiedade. Chegar lá, não tem lá, só tem aqui. Então, é um elemento que dá uma boa reflexão para os ansiosos. Enfim, ansiedade vem do latim angere, apertar, sufocar. Por que ao invés de apertar, não expandimos? Ao expandir, ao integrar, nós matamos o principal fator da ansiedade. Ela nos restringe, ela nos sufoca. Respira fundo, saboreia o ar, saboreia os sons, saboreia a vida como um todo. Parece um pouco sinestésico isso, né? Mas é. Esse saborear todas as impressões que o momento te traz. Extrair o sumo de sabedoria que cada momento veio te entregar. Acreditar na vida, confiar. Isso também é uma coisa interessante, que daria uma palestra, que pretendo fazer um dia, sobre a confiança. A confiança plena naquilo que os orientais chamavam de Dharma, ou seja, que haja uma lei na vida, um sentido, uma conexão entre os fatos da vida. E que eu tenho que ir como uma criança, descobrindo o que haverá no próximo pacote. Não existe caos, existe cosmos. Se eu acredito nisso, como dizem os indianos, eu durmo nos braços do Pai, durmo nos braços do Dharma. Eu confio que a vida tem muito ainda por me oferecer.
e que por muito que seja difícil abrir a tampa da caixa, eu encontraria lá dentro alguma coisa válida. Mas nunca será a última caixa, nunca será a última tampa difícil e nunca será a última recompensa. O caminho é infinito. E como uma criança fresca diante dos mistérios que a vida tem a nos oferecer, mas confiante de que eles têm um sentido e nos levam na direção desse sentido, repousar nos braços do Pai, nos braços do Dharma. É isso. Eu gostaria que vocês refletissem a respeito das ideias. São ideias poucas, pequenas, simples, que se focam numa ideia principal. Quais são os objetivos, quais são os argumentos que sustentam a ansiedade. E você perceba que eles são falsos, estamos correndo atrás de nada. Não há nada para se alcançar com tanta pressa que nos justifica perder o momento presente. Muitas vezes nós paramos para olhar fotografias antigas, eu fazia isso recentemente. Eu percebia que quando eu tirei aquela foto na adolescência, na infância, eu achei que foto horrível. E agora, aos 54 anos, eu olho para ela e digo, que momento lindo. Por que eu não curti isso? Por que eu achei isso feio? Por que eu achei que estava feia nessa foto? Que momento bonito esse. Por que eu não saboreei do jeito que merecia? Não há nada, nenhum momento da vida que seja desprezível para correr atrás de uma ficção.